da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E a nossa convidada de hoje nos traz aqui, sempre foi você, Ana Lemos, ela que é servidora do Judiciário e escritora também. Já nos traz uma obra que se propõe a ser uma trilogia. Sim. Ana, ao mesmo tempo que eu te cumprimento, já peço para que tu comeces a apresentar esse livro que tem repercutido bastante, não só em Caxias do Sul, mas Brasil afora, né? Sim, esse livro surgiu de uma ideia de vários amigos e amigas que incentivavam, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler e sempre existia a gente discutia muito, lia e discutia em grupos os livros que a gente lia, e eu disse, eu queria um final diferente, ou eu teria feito diferente, ou teria estendido um pouco mais a história. E aí surgiu, quem sabe tu faz a tua. Eu passei pensando na ideia e no início do ano passado eu resolvi iniciar então esse primeiro livro através da plataforma do Wattpad, que foi onde eu comecei a postar por capítulos de forma online imediata. Assim que eu terminava o capítulo, eu postava e ele estava visível para todo mundo que acessa essa plataforma. E ao final do livro eu estava assim com 400 mil leituras e com o pessoal incentivando a continuar a escrever, a partir para um segundo livro, porque de início a ideia nem era de uma trilogia, era de um livro único. Não, tu tem que continuar, porque são vários personagens, a gente quer saber mais sobre o fulano, sobre o Beltrano, e aí surgiu a ideia da trilogia. E quando eu terminei o livro, surgiram os convites, para minha surpresa, para publicar ele fisicamente. O livro que saiu pela Talentos... Pelo selo da Talentos da Literatura Brasileira, da editora Novo Século. Talentos da Literatura Brasileira, da editora Novo Século. 2014, quer dizer, é bem recente a edição. Eu aqui estava dando por cima da capa, ela traz o nome da coleção, mas o nome da Novo Século não estava aqui, eu fui meio... Tive que abrir o livro. Olha só... Mas tu já publicavas com a pretensão de finalizar um livro ou era uma ideia assim, tipo como folhetim? Não. Outros escritores, como o Davi Coimbra, por exemplo, experimentam isso, vão para a internet, vão lançando vários folhetins e até que agrupa e quando vê deu um livro, né? Não, a minha ideia era um livro com início, meio e fim, terminar ele e deixar ele à disposição dos leitores no Wattpad. Só que aí ao invés de escrever todo o livro ao longo de 1 ano, 2, tu preferiste... Eu escrevi em 4 meses. Claro, não, mas tu preferiste, digamos assim, cada vez que escrevia uma parte já compartilhava. Sim, é isso que eu quis dizer, não houve aquela preservação do ineditismo inteiro. Não, até porque essa aqui é a parte legal de escrever no Wattpad, que tu vai escrevendo e tu vai tendo um feedback imediato do que tu tá fazendo, do teu trabalho. Até isso altera os rumos, muitas vezes, das tuas opções. Às vezes até tu tem sugestões ótimas, eu recebi várias sugestões que inclusive eu acabei adotando no livro, e críticas também, recebe de tudo, é muito legal. E qual é o endereço para quem acompanha a internet que poderia acessar não só o teu livro, mas a página como um todo e ver outras publicações? Dessa plataforma é o Wattpad. Dá para acessar através do Facebook, que é onde a maioria das pessoas usam o mesmo perfil do Facebook, só procuram o Wattpad e direciona para a página e ali tu loga através do Facebook, cria o teu perfil e tu pode amanhã começar a escrever um livro, por exemplo. Entrando no livro especificamente, sempre foi você. Eu não vou adotar um tom preconceituoso, dizer assim, é um romance para mulheres, mas eu vinha conversando contigo já em outras oportunidades e tu já colocavas 90% pelo menos dos leitores que eu tenho conhecimento, isso tu dizendo, são mulheres. Então, podemos já denominar que é um romance feminino. Basicamente só pelo fato de ser um romance, ele é preferido pelas mulheres. Os homens, claro, a maioria prefere uma ficção, um drama. Mas digamos que nem todo romance é necessariamente um romance mais meloso, mais água com açúcar. Também Exatamente. Nós temos essas variações. Eu trouxe aqui já, por exemplo, escritores de romance policial, que certamente os homens vão gostar bastante. E por aí afora. O próprio gênero romance, ele oscila bastante. Sim. E o teu, a grosso modo, para quem está nos acompanhando em casa, seria, digamos assim, um romance quase água com açúcar, mas sem depreciar isso. Sim, sim. Sem depreciar o conteúdo.
E aí, basicamente, é uma jovem já, digamos aí, pela faixa de... 16 anos ela inicia o livro. Inicia o livro, mas aí já chegando a parte clímax, você vai estar com em 18, 20, por aí. Quando ela está terminando o curso, 26, mais ou menos. Por aí, eu queria chegar nisso. Uma jovem um pouco na faixa dos 20 para mais adiante, e toma a decisão, então, de concluir o curso de Direito no exterior. Na verdade, ela vai para o exterior, ainda com 16 anos de idade, emancipada pela mãe dela, porque surge essa oportunidade dela ser babysitter lá, estudar e trabalhar, que é o sonho da vida dela. Porque ela tem vários problemas familiares, então o sonho dela era esse, é focar no trabalho, no estudo e ir fora do Brasil. Ela consegue essa oportunidade, vai... trabalha até concluir o ensino médio, que é a high school lá, né? E aí, quando ela entra na faculdade, ela conhece, então, no final do curso, esse orientador dela, que é a pessoa por quem ela leva uma grande surpresa, porque ela espera, quando dizem para ela, o teu orientador vai ser o Dr. Marco Salvatore, que é um renomadíssimo advogado da cidade. Com assim, como é que eu vou dizer? Uma pessoa que é conhecida por todo mundo, por várias ações de êxito muito, muito conhecido, e aí ela espera um senhor de meia idade, escolhido pela faculdade, porque não é ela, eles não têm essa escolha, é a faculdade que escolhe e redireciona cada um para o seu orientador. E ela chega lá esperando por isso, e ele espera um orientado. Mas isso é na etapa de trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos aqui de monografia. Exatamente, seria o TCC de lá. Trabalho de conclusão de curso. E aí é o grande problema, que aí acontece o problema que no momento que os dois se conhecem, ele tem uma atração momentânea por ela por ele, mas eles têm um lado ético para trabalhar. Ele é um orientador e tem que trabalhar 1 ano, levando ela em audiências, em julgamentos, passando casos para ela estudar, e ela tem que trabalhar com ele no sentido de aprimorar o que ela escolheu como trabalho de conclusão de curso, né? E só que eles têm como esse problema de trabalho em função do que acontece entre os dois. E aí se desenvolve o livro. E trabalha com pontos bastante caros para a questão romântica mesmo, e aí eu imagino porque as mulheres se interessem tanto, que é o amor à primeira vista, uma forte atração, ao mesmo tempo em que no personagem feminino, a Lucy, mas também para o Marco, tu trabalhas muito a questão sensitiva, o estado de estar apaixonado e não saber como reagir, nervosismo, aquela dúvida, será que eu agi adequadamente quando eu tomei tal atitude, o porquê disso, aquelas ideias embaralhadas que daí sim o sujeito, quando está apaixonado, passa muito por isso. Exatamente. E tu vais trazendo de uma forma um tanto complexa, porque não é tão simples, vai tendo todo aquele encadeamento, todas as descrições. Porque não era a ideia inicial de nenhum dos dois. Ela está totalmente focada em concluir o curso dela e ir trabalhar como advogada. E ele é uma pessoa que não tem plano nenhum de relacionamento amoroso para a vida dele. O plano dele é trabalho, ele é focado 100% no trabalho. E de repente acontece aquilo que muda completamente a situação do que cada um tinha estipulado como meta para sua vida. E de certo modo é interessante que tu brincas com isso. Eu já comecei falando na conclusão da faculdade de Direito, sim, mas tem todo uma questão precedente. Aí no livro, o livro já começa ainda no Brasil, no Rio Grande do Sul, dando um contexto de como é que ela era na vida escolar, aí pegando finais da adolescência, digamos assim. Mas é que o foco do livro basicamente é o final do curso de Direito. É o final do curso, que é quando ela conhece o aí já orientador. Nos Estados Unidos. E o que chama atenção é que, por exemplo, o livro ele é praticamente todo escrito em primeira pessoa. Sim. E não é como é que ficou organizado. A gente tem, eu falaria, grosso modo, breves blocos, que não chega a ser um capítulo. Basicamente surge um conjunto de páginas e troca o nome.
lá no topo você já consegue ver escrito Lucy. Aí, vamos supor, 5, 6, 10 blocos, muitas vezes em sequência, Lucy, Lucy, Lucy. Quando vê, troca Marco. Então, aquilo ali, na verdade, é como se fosse um intertítulo para você saber quem está falando. Sim. E aí, a partir da experiência contada, do ponto de vista, vamos supor, da Lucy, você consegue saber o encadeamento do enredo de todos os outros personagens. Depois muda. É o ponto de vista do Marco. E você ali tem que ir jogando a partir das experiências contadas em primeira pessoa. Isso eu achei muito interessante. De onde surgiu essa opção por fazer uma costura a partir já dos próprios diálogos? Quase como a gente pensa naqueles documentários em que as pessoas mesmo vão falando e a história vai sendo costurada, sem ter aquela necessidade do narrador que precisa costurar e organizar as ideias. Sim. Na verdade, eu li vários livros com esse estilo de escrita, que é uma coisa que eu gosto porque eu acho interessante saber o ponto de vista de um outro personagem. E, inclusive, durante a escrita do livro no Wattpad, muitas pessoas me pediam isso, e quando eu colocava o ponto de vista de determinado personagem, principalmente do Marco, nesse livro, elas vinham e ficavam enlouquecidas. Adorei que tu colocou, o que ele achou, o que ele está pensando, o que passa na cabeça dele. Porque às vezes assim fica muito estranho uma pessoa só, no caso só a Lucy, narra a visão dela, mas é legal saber também qual é a visão do outro personagem sobre determinado fato. Então isso foi o que me motivou a colocar o point of view do Marco no livro 1, e vai continuar tendo esse tipo de escrita nos demais livros. Porque é interessante, é possível lembrar, por exemplo, aqueles romances do século XIX, século XVIII, século XIX, que chamavam na Europa de a escrita epistolar, que eram por correspondências. E aí você vai pegando cada capítulo, cada parte do livro, é uma carta que foi recebida, uma carta que foi enviada. E é bacana porque cada personagem vai alternando, né? Por exemplo, o Goethe usava isso, eu lembro no livro famoso, Os Sofrimentos do Jovem, não sei se eu vou usar a pronúncia adequada, Os Sofrimentos do Jovem Werder, e ele faz por cartas. Sim. É muito interessante de acompanhar esse tom, porque dá uma sensação diferente, de fato. E aí a proposta de trilogia, o leitor que vai ler, de fato vai ter que aguardar pela próxima edição, porque o livro não tem um final. Ele, aliás, não só não encerra a história do casal, digamos assim, os protagonistas, a Lucy e o Marco, como insere um terceiro personagem, que é o Andrew. O irmão da Ana. Irmão biológico da Ana e irmão, no caso... porque no final confunde, eles dizem assim, as minhas irmãs, eles se referem, mas uma do ponto de vista afetivo, como muitos devem ter amigos muito próximos aos quais se referem como irmão. A família da Ana, como elas se conhecem, quando a Lucy tinha 16 anos e elas passam a conviver dali então juntas, eles acabam se considerando irmãos de coração. Então, tanto os irmãos entre eles acabam se chamando mesmo de irmãos, e os pais consideram a Lucy como uma filha de coração também, porque tá ali desde a adolescência com eles. E aí tu provocas, porque ele já começa a se apaixonar também por uma outra moça. E aí fica uma moça de cabelo ruivo, olhos castanhos, e isso aí fica em aberto para o próximo volume, o próximo tomo dessa continuidade. Mas assim, o principal é que eu quis evitar foi de deixar aquele final estilo... Pra quem assistiu 50 Tons de Cinza vai saber o que eu tô dizendo. Final feliz. Fechou o elevador e ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem isso, eles terminaram o livro 1 juntos. Sim. Claro, vai prosseguir a história em relação ao Andrew e a Alice no livro 2, mas o Marco e a Lucy vão continuar no livro, inclusive sendo mencionados a todo momento. A ideia é essa, que seja uma trilogia, mas que não deixe a pessoa na espera do segundo livro para saber o que aconteceu com aquele casal. Eles terminam o livro juntos e partem para uma nova etapa com outros personagens, onde eles vão estar juntos também na narrativa. A partir das tuas próprias intenções e objetivos no livro, e também levando em conta o retorno que tu tens recebido
do pessoal que te acompanha, não só pelo livro físico que é recente, mas principalmente pela questão da internet, que começou já a vender desde o ano passado ou mais tempo? A pré-venda começou em outubro do ano passado. Não, mas eu digo a publicação regular. A publicação que eu comecei a postar na plataforma online foi fevereiro, foi quando eu iniciei o livro. Fevereiro e maio foi quando eu estava... Mas do ano passado, isso? Do ano passado. 2014. Fevereiro eu comecei a escrever, maio, quando eu concluí o livro, eu fechei o contrato com a editora e aí eu retirei o livro, por óbvio, da plataforma online, porque aí como eu já tinha o contrato assinado, eu não podia mais deixar para leitura gratuita, né? O que mais, mas onde eu ia chegar é o seguinte, o que mais tem chamado a atenção das pessoas? Tu trabalha de novo com um ponto que nós tratamos aqui, a questão de 2 meses com uma outra autora, que era a predestinação. O título já diz, sempre foi você. Tu traça 2 estereótipos de personagens que é muito conhecido. Eu não acredito no amor, eu não quero envolvimento sério, vou me dedicar à minha carreira, vou me dedicar ao estudo, que se enquadra muito bem com o casal protagonista, e aí são surpreendidos por uma paixão arrebatadora, enfim. E claro, tu não trabalhas, nós estamos aqui tentando sintetizar, tu vai dando todo o encadeamento. O que mais tem chamado a atenção das pessoas? São as descrições detalhadas que tu dás para as cenas, que acontece isso, o livro em alguns momentos pode se chamar até de picante, por que não se dizer? Alguns trechos, pelos sim. Detalhamentos, não só das cenas, mas pelos pensamentos que os próprios personagens passam a ter uns dos outros, ou é o critério da predestinação que mais chama a atenção das pessoas? Não, a questão da predestinação não. Sempre foi você, na verdade, surgiu pela ideia geral de que, como nenhum dos dois tinha intenção de se envolver, só poderia ser ela para ele e ele para ela. Mas o que mais chama atenção é que é uma narrativa leve, é um livro que não tem... Porque a maioria dos romances tem aquele... Começa bem, aí tem uma tragédia que acontece, e aí no final os dois terminam juntos. Não, é leve, mas eu digo que tem a intensidade na descrição dos sentimentos. Sim, com certeza. Mas não tem muito drama. É um livro de leitura que flui fácil. Claro. Tanto que muitas pessoas me dizem, eu peguei para ler hoje e eu não consegui parar. Eu li em uma noite, eu li em 2 dias. Porque ele não é um livro complexo, um livro que tu tem que parar para entender os meandros da coisa. Ele relata muito bem, eu procuro descrever muito bem cada personagem, a personalidade, eu gosto de descrever a roupa, a maquiagem, eu gosto de colocar música nos livros, que é uma coisa muito minha, eu escrevo escutando música, e eu gosto de relacionar a música com personagens. Então é uma coisa que eu gosto muito, e eu fiz a playlist de cada livro, vai ter a sua playlist particular. Então, ele é bem detalhista. É no final do livro para expressar a alegria do novo personagem que inseriu na trama, que eu não acho problema falar de final, porque como não tem um final, nós estamos, digamos, no meio do próximo livro que está chegando. Então, o personagem Andrew, para tu caracterizares que ele está feliz realmente, aí tu citas que ele trabalhou e no final do dia ouviu determinada música, isso fica claro. Exatamente, tem a música preferida do casal principal, que é a música que marca a vida deles, como muitas pessoas têm, uma música específica que é aquela que cada vez que tu vai escutar, tu vai lembrar. E um fator que eu acho interessante, quem acompanha o Café com Letras pode até considerar repetitivo, mas os últimos entrevistados, sobretudo quem traz obras lançadas nos últimos 2, 3 anos, há um aspecto interessante que é a presença da tecnologia no cotidiano. Vocês têm se preocupado no sentido de dizer, estava no carro e tocou o celular, pegou o seu smartphone, ficou ouvindo músicas como é que a gente chama aquele que é só para ouvir música? O iPod. Ficou no iPod ouvindo música. Então, vocês têm se interessado muito de colocar essa relação cada vez mais frequente que nós temos com a tecnologia no cotidiano. É a nossa vida hoje em função disso. Só que como é muito usual, nós lemos às vezes livros antigos,
Quando chega, até chama atenção isso, né? A literatura também está se apropriando dessa nova relação que nós temos com os aparelhos tecnológicos, e tu com essa sensibilidade de fazer um playlist também, que em última análise quem identificar as músicas vai poder se apropriar ainda mais da personalidade das personagens, né? De cada personagem. Eu adoro música, sempre que posso estou escutando, e gosto de pesquisar músicas que tenham a ver com o momento que o personagem está passando. Então eu escuto, além de eu escutar, eu quero ver a letra, eu quero ter uma conexão com o que está acontecendo. Não é assim, eu gosto de tal música, então eu vou colocar ela ali. Não, ela tem que fazer sentido com o que está acontecendo naquele determinado momento. Eu aproveitei no decorrer da nossa entrevista, estamos chegando ao final do nosso tempo, para não fazer uma pura descrição do enredo, que eu imagino que quem vai ler conseguirá isso. Tentei explorar pontos que, digamos assim, quem vai ler não vai poder saber, digamos, as tuas motivações, por que tu fizeste, acho que tu conseguiste trazer um bom panorama disso. Mas aproveitando, o que é possível antecipar do que vem? Tu já estás escrevendo ou apenas projetou? Como é que está o livro 2 está praticamente pronto. Eu já tenho inclusive o contato da editora para entregar ele. Provavelmente no mês de abril eu devo entregar para a editora. E aí a publicação depende de um cronograma, porque aí tem que se trabalhar a capa, tem que se trabalhar a revisão ortográfica. Esse é um processo que para mim era totalmente desconhecido no primeiro livro e que agora eu entendo como é que funciona. Até então eu não tinha nem ideia, eu achava que eu fechei o contrato, em 2 meses o livro está pronto. Não funciona, é um trabalho de bastidor demorado e que passa por várias etapas e que agora eu já sei como é que funciona. Então todo mundo me pergunta, Ana, e o livro 2? O livro 2 está praticamente pronto, a história está muito bonita e procurei também investir numa capa exclusiva, porque eu tive problemas com essa capa, embora eu ame ela é uma capa que é de um banco de fotos, que as editoras se utilizam de banco de fotos. Então, depois que ele foi lançado, me disseram, olha, tem um outro livro com a mesma capa que o teu. E eu fui pesquisar e realmente tinha. Precisa ter cuidado com isso. E aí eu fui me informar. Não, é muito normal, todo mundo usa banco de fotos. O que eu fiz pro segundo? Eu procurei uma pessoa específica que trabalha com fotos em São Paulo e que faz fotos para capistas. E aí eu encomendei, eu disse para ela mais ou menos a minha ideia do que eu queria para a capa do livro 2, encomendei a foto, que ficou belíssima, e agora eu tenho que entregar ela em abril. Quando eu entrego o segundo livro, eu entrego na editora, porque mesmo que eu tenha tomado essa iniciativa, eu tenho que ter o aval do departamento comercial da editora para ela ser aceita. E do ponto de vista da história, dos personagens que vão ser adotados, vai seguir na mesma tônica? Na mesma linha. Os personagens principais serão o Andrew e a Alice, mas todos estarão ali. A Ana, o Robert, a Lucy, o Marco, o Thomas, principalmente, que é um personagem muito engraçado, que todo mundo gosta muito. Basicamente a ideia é essa, é ter esse núcleo de personagens que existiu no primeiro, só enfocando em outro casal. Eu passei a acompanhar teu trabalho de uns meses para cá. O segundo livro, ele será totalmente inédito ou tu já tens antecipado alguns pontos, como já fazia com esse aqui? Ele tem uma parte postada que continua no Wattpad. Até um certo ponto eu postei, depois eu parei. Então haverá pelo menos metade dele inédito, pelo menos metade final, digamos assim. Sim, exatamente. Muito interessante, quero te dizer, fiquei gratificado. Eu, enquanto me preparava aqui para a gravação, estava revisando alguns pontos do livro, umas colegas minhas perguntaram e disseram, vou querer ler, já começaram a olhar a capa, perguntaram mais ou menos do que se tratava. Então nós temos aqui já um bom conjunto de colegas, aí, predominantemente as mulheres, colegas de trabalho que querem ler o livro. Então fica um espaço para que tu faça as tuas últimas considerações. Enfim, eu te agradeço mesmo, muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade. Já estou disponibilizando o exemplar para nossos colegas que querem muito ler o livro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o livro, né? O primeiro lançamento foi feito em outubro
do 2014. livro. 2014. E em dezembro houve o lançamento em Caxias, na Saraiva. Agora vai haver uma nova sessão de autógrafos na livraria do Arco da Velha. E a gente continua trabalhando. Eu acho que provavelmente até o final desse ano o segundo volume vai estar disponível já para aquisição. E um ponto interessante que não são só leitores locais. Há um grande público... A maioria do meu público é do centro do país, no Nordeste, que tem acompanhado aí principalmente pela internet. Principalmente pela internet, pela minha fanpage. Eu tenho 38 mil pessoas. E pelas compras pelo blog, que são compras de exemplares autografados, eu percebo que é Bahia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas. Então são vários lugares e muito pouco sul. Alguma coisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas muito pouco. O meu público é 90% centro-norte do país. E fica a dica para o pessoal que tem tentado espaço no mercado editorial, muitas vezes com produtos bons, mas com dificuldade de distribuição e divulgação, que daí é o principal problema realmente. Explorar as mídias alternativas. Explorar, exatamente. Porque a internet dá um retorno, né? Tem um retorno incrível que eu não esperava, que eu fiquei muito surpresa, muito gratificada, porque foi o que me possibilitou o contrato com a editora Novo Século. Que é uma editora respeitada aí e, sem dúvida, também dá um prestígio, né? Porque ainda tem muito isso no mercado editorial. Determinada editora publicou, então a obra deve ser boa, né? Exatamente, o ano passado eu estive na Bienal em São Paulo e encontrei várias autoras gaúchas, outras de outras partes do Brasil e muitas com dificuldade de conseguir uma editora, de conseguir esse espaço que para mim, em função da internet, foi muito fácil. Então, Ana Lemos, nós poderíamos ficar aqui horas conversando tanto sobre o mercado editorial quanto do livro, quanto da internet, mas o tempo esgotou. Já te deixo o convite para que, passados alguns meses, a partir do momento em que já seja possível disponibilizar o segundo tomo desse Sempre Foi Você, tu retornes para cá e nos traga novidades dos personagens e da própria construção de escrita que tu tens utilizado, que imagino que também deva apresentar novidades e interessar a todos, né? Com prazer, estarei aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com Ana Lemos, a nossa entrevistada de hoje. Fica a recomendação para que leiam Sempre Foi Você, que passa a fazer parte de uma trilogia já denominada Amores Traçados. Então, obrigado pela audiência, convido a todos que continuem acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.